sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Oremos. Pai amado, Deus bondoso, aqui estamos mais uma vez em seu santo templo, agradecidos pelas grandes bênçãos que o Senhor tem concedido em nossa vida. Obrigado por ter nos dado a oportunidade de ofertar e dizimar. Que possamos ter força e vigor para o trabalho. Que possamos, ó Pai, ter sabedoria para investimento, sabedoria para empreendimento e principalmente o Teu auxílio em nossa vida, para que possamos trazer todo o tesouro à Tua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado, igreja. Ainda de pé, nós vamos cantar o hino Somos Teu Senhor, pois aconteça o que acontecer, nós somos do Senhor. Aconteça o que acontecer, coisas ruins que acontecem na nossa vida, na semana, não importa, nós somos dele, nós viemos dele e tudo é para ele e por ele. Com esse mesmo pensamento, nós vamos cantar o hino Somos Teu Senhor. Está nascendo um novo tempo, uma nova geração, para espalhar tua glória em toda a terra. Um tempo de consagração, restauração da tua verdade, para levantar teu nome em toda a terra. Eu vejo jovens se prostrando em reverência, adoração. Eu vejo o Espírito movendo os corações. Eu vejo a igreja se erguendo e terminando a missão. Eu vejo um povo declarando em uma canção: somos teu Senhor, somos teu Senhor, quer vivamos ou morramos, somos teus, somos teu Senhor, somos teu Senhor, quer vivamos ou morramos, somos teus.
vivamos ou morramos, somos teus. Somos teus, Senhor. Somos teus, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Somos teus, Senhor. Somos teus, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos cantar o hino agora, Vinde as Águas. Esse hino, nós vamos cantar já no intuito de entrarmos no nosso momento de oração. Então, se alguém tiver algum pedido, alguma petição, venha até aqui na frente. A Luciana, ela vai conduzir uma oração. Se alguém tiver algum desejo no coração, o Senhor sabe, o Senhor conhece. Mesmo se você não quiser falar, só venha até aqui à frente ou fique onde você está mesmo. Vinde sede, vinde as águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos e sua alma viverá. Quem estiver com sede, vinde as águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos e sua alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E incline seus ouvidos e sua alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Quem estiver com sede, vinde às águas. Amém. Glória a Deus. Feliz sábado aos irmãos. Neste momento,
eu quero colocar alguns pedidos aqui. Quero pedir que os irmãos intercedam durante a semana por eles. Primeiro, hoje é o dia do jovem adventista, né? E todos nós, eu mesmo posso falar com muita franqueza, que eu já passei por essa fase. Entrei na igreja bem nesse período, e eu sei que não é fácil estar aqui e ser jovem adventista, porque temos que lutar contra muitas coisas. Então, que possamos orar pelos nossos jovens, para que Deus possa ajudá-los a cruzar as barreiras. Eu, especificamente, peço que vocês orem pelos meus filhos, que estão longe da gente, por enquanto, né? E eu sei que eles também precisam fazer essa escolha todos os dias. Que possamos orar para que estão aqui também possam fazer essa escolha todos os dias, estar na Santa Casa de Deus e sempre decidir por estar do lado de Cristo. Também quero pedir que os irmãos orem pela irmã Sônia. A irmã Sônia não está bem de saúde, ela está com uma gripe, né? E o médico falou que ela não pode pegar pneumonia. Então, vamos pedir para que Deus cuide dela, cure, que seja só uma gripe e que ela possa se restabelecer. Também quero vamos agradecer pelas orações feitas pela irmã Letícia. Ela já está bem, quarta-feira já esteve aqui, né, Alexandre? Ela já esteve aqui, ela estava internada alguns dias e Deus deu a vitória já para ela. Também quero pedir a oração dos irmãos pela Kemily, é sobrinha do Péricles, ela tem 14 anos e ela está com câncer nos ossos. E essa semana o Péricles falou que está passando alguns momentos, né? Vai ter que raspar a cabeça, essas coisas. Então, a gente sabe como é difícil, né? Já essa doença, principalmente nessa idade, e passar por todos esses processos, né? Então, que vocês possam orar por ela. Também, eu fiquei sabendo agora, que o Péricles falou da nossa irmã Noêmia, né? O câncer dela voltou, e o Péricles falou que está nos ossos também. Então, que vocês possamos orar por ela também, e vamos ver se a gente consegue visitá-los, né? Ver como é que está a possibilidade. Eu ia falar uma outra coisa, eu tinha preparado um verso, mas, diante de algumas coisas, do que a gente ficou sabendo lá atrás, o hino dos adoradores 5 fala assim, ele vai agir, né? O meu Deus é especialista em fazer milagres, faz o coxo caminhar, faz o cego enxergar, o mar acalma o seu mandar. Esse é o Deus que está aqui e Ele vai cuidar de mim. Então, que possamos ter esse pensamento em colocar esses pedidos, esses agradecimentos aos pés de Jesus, possamos lembrar que Deus é um especialista em fazer milagres e que Ele vai agir diante de todas as situações que colocamos. Vamos falar com o nosso Deus. Querido e bom Deus, Pai Criador dos céus e da terra, diante de Ti, Senhor, nos colocamos. Sabemos que somos pecadores, que temos uma vida que, às vezes, fazemos coisas que não Te agradam. Mas queremos Te pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, e queremos, Senhor, implorar o Teu favor. O Teu favor, imploro, da Kemily, é apenas uma criança, Senhor, e está passando por momentos tão difíceis. Sabemos, Senhor, que Tu é o médico dos médicos, que Tu pode fazer todas as coisas que ela necessita. Por isso, colocamos a vida dela nas Tuas mãos. Queremos Te pedir também pela irmã Sônia, também pela irmã Noêmia, que Tu possa, Senhor, com Teu auxílio, com Teu favor, cuidar, fazer com que ela se restabeleça. Também queremos Te pedir pelos jovens da Tua igreja. Sabemos que são lutas diárias que eles têm que enfrentar, e que eles possam sempre, Senhor, no final de cada luta, da batalha de cada dia, possam sempre escolher estar do Teu lado. Queremos Te pedir também pela Tua igreja, meu Pai. Estamos aqui diante de Ti, implorando o Teu favor. Necessitamos, Senhor, vencer as nossas lutas, as vitórias, Senhor, seja cada dia presente em cada lar aqui representado. Que os dirigentes dessa igreja, Senhor, possam ter sabedoria para levar a Tua obra e que possa alcançar mais e mais gente que estão aí fora desse mundo, cheio de trevas, que não Te conhece. Pai amado, esteja com o pregador dessa manhã, que possa falar aos nossos corações e ao ouvir, possamos colocar em prática em nossas vidas. Dá-nos, Senhor, uma semana na Tua presença, um sábado na presença dos Teus anjos. São bênçãos que Te pedimos, não porque é nós merecimento.
Também, Senhor, eu quero te pedir por cada uma dessas pessoas que se colocaram aqui em pé, que vieram aqui à frente, que tu possa, Senhor, atender cada um pedido do seu coração, que tu possa, Senhor, receber os agradecimentos deles também. Que tudo, Senhor, seja feito para a honra e glória do teu santo e amado nome. São bênçãos que te pedimos por Jesus. Amém. Meus queridos, eu estava ali comentando ali na classe que a irmã Ângela, com maestria, passou a lição da escola sabatina ali. Nós fizemos comentários ali. E nos comentários que veio à mente sobre o grande conflito cósmico, né? Que é o tema que nós estamos estudando ao longo desse trimestre. E agradeço assim, a oportunidade que Deus nos está dando de verificar com todas as letras e linhas a briga que nós estamos tendo. Nós estávamos falando ali a respeito sobre o que você vai falar para uma mãe, o que você vai falar para a sobrinha do Périx, o que você vai falar para uma mãe que perdeu a filha de 5 anos para o câncer. Você vai falar, olha, nós estamos num grande conflito entre o bem e o mal. Tá? Fala isso para ela, o que ela vai falar? E eu com isso. O que tem a ver a minha filha de 5 anos que foi acometida de uma patologia extremamente grave e que ela veio a falecer? E até comentei na classe, quem já não criticou a mulher de Jó? Quase todos aqui já criticaram a mulher de Jó. Amaldiçoa o seu Deus e morra. Né? E a gente criticou a mulher de Jó. Mas como assim, amaldiçoar seu Deus? O que a mulher de Jó estava falando? Senhor, eu não aguento mais. Leva a vida desse miserável aí. O que você vai falar para uma mãe dessa aí? Ela vai perguntar, tá, mas cadê Deus? Onde é que está Deus? Você vê a situação do grande conflito que que Satanás nos colocou? Né? Então, a gente tem que estar firmemente ligado com Deus, porque são essas questões, no momento da proximidade da volta de Cristo, vão se agravando a cada vez mais. Tá? Eu quero, antes aqui da gente meditar aqui, eu quero agradecer aqui ao Ministério da ASA. O Ministério da ASA aqui, ela ganhou um prêmio de excelência pela caravana lá em Mogi, não foi, irmã Mara? Então, a Igreja Central de Poá foi agraciada e elogiada pelo trabalho da ASA. E aí eu quero reforçar aqui o que a Mara falou aqui, para que a gente possa encher os celeiros aqui, vamos colocar assim, de alimento para as pessoas que estão precisando de alimento, tá bom? É muito importante. Eu sou agraciado por Deus de fazer parte desse ministério, porque é um ministério que eu gosto muito, da ASA. Como é gostoso ajudar quem precisa, irmãos. Né? E quando você ajuda alguém, a neurociência já fala, desperta em você um neurotransmissor chamado dopamina. Vocês sabiam disso? Que dá aquela sensação de prazer, de alegria, de bem-estar. Tá? Isso é muito importante. Quero agradecer aqui todos os departamentos que juntos nos organizamos aí, que planejamos aí até o mês de junho, já estamos com alguns planejamentos aí, de que no primeira quarta-feira, nós temos aqui o Ministério da Criança. Tá? Encarregado toda quarta-feira, eu quero que vocês apoiem o Ministério da Criança. Tá? Toda quarta-feira e toda última quarta-feira do mês é o Ministério da Mulher. Tá? Compareçam aqui nas quartas-feiras, aqueles que puderem, óbvio. Né? Todas as quarta-feiras, mas em modo especial a primeira quarta-feira, que é o Ministério da Criança, e a última quarta-feira do mês, que é o Ministério da Mulher. Tá? Quero agradecer aqui também os jovens. Hoje é Dia Mundial dos Jovens Adventistas. Como a irmã que comentou, nós já fomos jovens, nós sabemos como é difícil essa idade. Aliás, eu quero ver aqui, quantos tem aqui a idade de 15 a 20 anos? De 15 a 20 anos. Olha lá. Está vendo? Lá na galeria, tem bastante gente ali. De 15 a 20 anos. Beth, baixa a mão. De 15 a 20 anos. Você sabe qual foi a idade dos discípulos de Jesus? Todos eles eram jovens, com exceção de Pedro, que Pedro era casado. Todos eles tinham menos de 20 anos de idade. Mas porque naquele tempo ele casava muito já com a idade avançada já. Sabe por quê? Todos eles eram jovens, eram solteiros, da idade
A média da idade dos discípulos de Jesus era de 15 a 20 anos. Olha para vocês terem uma ideia. Eles levantaram as mãos aqui. Vocês confiariam nessa juventude aqui, a igreja? Confiaria aqui, nessa juventude que levantou a mão, aqui de 14 a 20 anos, a igreja, a liderança, o pescar de homens? Sim, sim. Sim, irmãos. Olha que interessante, como é que você sabe que eles tinham menos de 20 anos, com exceção de Pedro? Pagamento de imposto. Pagamento de imposto. Para você ir adorar no templo, você tinha que pagar um imposto. Você tinha que apresentar uma moeda para apresentar no imposto. Os discípulos abaixo de 20 anos, o adorador abaixo de 20 anos, ele era desobrigado a pagar esse imposto. Era desobrigado a pagar esse imposto. E o que acontece? Os fariseus chegaram para Jesus tentando, falaram, escuta, por que seus discípulos não pagam imposto aqui? Aí o que Jesus falou para Pedro? Pedro, vai lá fazer uma pescaria, vai lá pescar. Aí Pedro foi lá pescar, não foi? Aí ele pegou um peixe, abriu o peixe, pegou o que lá, irmão? Uma moeda. E o que Jesus falou? Olha, pague o imposto por ti e por mim. Então, únicos ali de maior, como as pessoas costumam falar, de maior, era Jesus e Pedro. A média da idade dos jovens que desceram na praia de Normandia em 1945 era de 17 a 24 anos, irmãos. A média de idade deles. Irmãos, curve suas fontes, vamos falar com Deus. Querido Deus, querido Pai, te agradecemos porque Tu és nosso Deus. Te agradecemos porque o Senhor ainda tem paciência para conosco. E nesse momento eu te peço, Senhor, fale conosco nessa manhã. Precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Precisamos sentir o Teu afago, o Teu carinho, a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos que abram suas Bíblias no livro de Apocalipse. Apocalipse, o capítulo 16 e o versículo 15. Olha que interessante, eu quero compartilhar a meditação nessa manhã. E eu prometi que ia trazer uma pilha para esse relógio, mais uma vez eu esqueci. Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Todos acharam, hein? Apocalipse, o livro de Revelação, capítulo 16, versículo 15. Vamos ver o que diz lá, irmãos. Eis que venho como ladrão. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha. Irmãos, o livro de Apocalipse, ele descreve 7 pragas que cairão sobre a terra, que são pragas devastadoras, que vão acabar com o planeta Terra aqui e com alguns dos seus moradores. O livro de Apocalipse, ele menciona a primeira, a segunda, ou seja, na totalidade de 7 pragas, sendo que na 7ª praga é a volta de Jesus, que vai haver um grande terremoto e Jesus vai aparecer com os anjos dos céus ali para resgatar os seus. 7 pragas que vão devastar a terra, né? Mas antes das pragas caírem, tem uma porta. Antes das pragas serem derramadas, é necessário que Deus cele o seu povo, para que Deus marque na testa do seu povo o nome dele. Para que Deus fale o seguinte, olha, para que as pragas reconheçam que esse povo aqui é um povo escolhido de Deus e não vão ser consumidos pelas pragas que estão para cair. Então Deus falava o seguinte, olha, antes da porta da graça fechar, eu quero já começa a selar o povo, mas para que haja esse selamento do povo de Deus, para que o povo de Deus seja escrito na testa o nome de Deus, para que as pragas reconheçam que não se deve mexer com esse povo, é necessário o selamento, é necessário marcar, mas para haver selamento tem que ver o quê? Uma sacudidura. Porque aí Deus vai falar, ó, é esse aqui, marca o meu nome. Essa sacudidura, é necessário essa sacudidura. E só vai ficar aqueles que realmente se agarrarem em Cristo, nos méritos de Cristo. Nós vamos falar de roupa, vestes brancas, mais adiante. Eu quero que vocês continuem ainda, no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, o versículo 18.
Aqui no Apocalipse 3, o capítulo inteiro, Jesus, ali, João vem falando sobre 7 igrejas. Inclusive, vou conversar aqui, a gente está conversando sobre um dia fazer uns domingos, 7 domingos, falando sobre essas 7 igrejas. Gente, é fantástico como Deus está falando com o teu povo. É fantástico. E aqui nós estamos vendo aqui, o capítulo 3, o versículo 18, ele estava falando sobre a última igreja. Ele fala o seguinte: aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Nós lemos em Apocalipse 16, versículo 15, diz que, olha, guarda, né, vigia e guarda as suas vestes, para que não veja a tua nudez. Isso é Apocalipse capítulo 16, versículo 15. E Apocalipse capítulo 3, versículo 18 fala: eu aconselho. Esses 2 momentos que Jesus diretamente está falando, não é João, é Jesus que está falando. Em Apocalipse capítulo 3, 18, para a última igreja, que você compre colírio, para enxergar, que você compre vestes, porque senão você vai andar nu, e vamos ver a tua nudez, e depois ele fica em silêncio. De Apocalipse 3, versículo 18, até 16, versículo 15, Jesus não fala. Vai uma cadeia de acontecimentos. Ele só vai falar aqui em Apocalipse 16, versículo 15, que ele fala: eis que eu venho como ladrão. E muitas pessoas confundem esse texto com a volta de Jesus. Porque quando Jesus voltar, ele não vai vir como um ladrão. Aliás, ele vai fazer muito barulho. Aliás, vai ter um terremoto. Para vocês terem uma ideia. Esse vem como ladrão. O que seria esse vem como ladrão? E eu queria saber dos irmãos, Apocalipse 3:18 fala para a igreja. Quem é a igreja de Laodiceia, irmãos? Hoje. Quem é a igreja de Laodiceia hoje, irmãos? A igreja adventista do 7º dia é a igreja de Laodiceia. Não sei o que estou falando. A mensagem à igreja de Laodiceia é uma impressionante acusação e é aplicável ao povo de Deus no tempo presente. É hoje. Nós somos a igreja de Laodiceia. E Deus está falando o seguinte: escuta, você se acha bom? Você está rico? De nada tem falta? É isso mesmo que eu ouvi? Ó, eu vou te dar um conselho, tá? Primeiro que você compre colírio, porque você está enxergando errado. E depois, essas tuas vestes. O que é vestes, irmãos? Vestes é símbolo de justiça, certo? Eu ponho a minha roupa aqui, eu estou bonitinho aqui, ó. Aqui. Apresentando para vocês as minhas justiças. As minhas vestes é as minhas justiça. Ah, eu sou ancião da igreja. Eu não costumo falar, estava até comentando lá atrás. Eu não sou ancião, eu estou como ancião. A hora que Deus fala, chega, acabou, acabou. Eu estou como ancião, eu não sou ancião, eu estou como ancião. Eu estou aqui, bonitinho. Olha, Senhor, estou devolvendo a 10ª parte que Deus me concede, que são os meus proventos, ainda oferto a Deus. Estou aqui toda quarta, todo domingo. Olha, Senhor. Irmãos, uma notícia muito triste que eu vou dar para cada um de vocês. Nada que você faça te recomende diante de Deus. Nada, zero, nada do que você faça te recomenda diante de Deus. E aí Deus olha para mim e fala assim: Alexandre, que veste é essa que você está? Que veste é essa? Essas são as minhas vestes, Senhor. Está vendo só? Está aqui, ó. Aí qual é o conselho que Deus fala para mim? Pode colocar a mão no bolso aí, compres vestes. Porque você é um pobre, miserável, um cego e nu. Interessante, irmãos, lá no começo do Éden ali, quando os nossos primeiros pais transgrediram a lei de Deus, qual foi a primeira coisa que Adão fez? Percebeu que estava nu. E o que ele fez? Pegou figueiras, folhas de figueiras e colocou nele. Falou: agora sim, Senhor, eu pequei, mas está vendo aqui, ó, está tudo certo. O que Deus falou? Pode tirar isso aí. Isso aí não vale. O pecado requer sangue. Não é isso que fala em Hebreus? Sacrifícios, né? O pecado requer sangue. O salário do pecado é morte. E o que ele teve que fazer? Sacrificar um cordeiro. E ali as vestes, simbolizando as vestes que Jesus, quando viria na cruz do Calvário. As vestes são a justiça de Cristo. E quando eu recebo essas vestes, irmãos, essa semana eu estava conversando com o João Vitor, dentro do carro, a respeito da lição. Está estudando a lição. Quem está passando a lição para os adolescentes? É o Beto, né, Beto? Que está passando a lição da Escola Sabatina para os adolescentes? É o Paulo, né?
que fala sobre... essa semana falou sobre Jesus no templo, que ele ficou bastante irado quando chegou no templo, né? Quando chegou no templo lá, a gente estudou essa semana, e nós estamos falando, e eu comentei com ele a respeito desse estudo também, e eu falei, quando é que o seu nome é escrito no livro da vida? Porque tem uma meditação do ano passado que a Amanda trouxe, a gente faz meditação com ele. E tem aquela parte de Daniel capítulo 12, fala que nesse tempo haverá um tempo de angústia, mas o povo de Deus será liberto. Mas que povo de Deus? Aquele que seu nome estiver escrito no livro da vida. E eu falei para João Vitor, quando é que o seu nome é escrito no livro da vida? Ele falou, quando eu batismo, pai. Não é quando você batiza que o seu nome é escrito no livro da vida. Não é, as pessoas confundem, não é. O teu nome é escrito no livro da vida quando você aceita Jesus como seu Salvador. E os méritos, roupa, veste dele me é coberto. Um manto de justiça. E eu, cumprindo a ordem do mestre, publicamente eu falo, eu agora aceito a Jesus como meu Salvador. Consequência, o batismo. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, o seu nome é escrito no livro da vida. A questão é, e ele falou, pois é, pai, e agora aqui? A questão é permanecer com seu nome escrito no livro da vida. Essa é a grande questão. Bom, o Espírito e Profecia, como falou, deixa bem taxada a questão da igreja de Laodiceias. Agora, ainda continua aqui, Apocalipse 16, versículo 13. Aí nós vamos ter dois grupos agora, irmãos, nós vamos ver o primeiro grupo aqui. Apocalipse capítulo 16, versículo 13. Olha que interessante. Mais uma vez aqui, João ele viu isso, ele ficou espantado quando ele teve essa visão. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos. E esses espíritos imundos, eles eram semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios, operadores de sinais. E se dirige aos seis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-lo para a grande peleja do grande dia do Deus poderoso. Irmãos, olha que interessante. Entre o fechamento da porta da graça e a volta de Cristo, entre o fechamento da porta da graça e a volta de Cristo vai ter um período. Vai ter um período. E esse período é o que nós denominamos, através das Escrituras Sagradas, através do Espírito de Profecia, que é o tempo de angústia. Esse é o período. Esse é um período em que Jesus não vai mais estar no santuário celestial. Alguma vez você já parou para pensar e refletir quando você está no teu trabalho, em casa, ou vendo algum programa, alguma coisa, já passou pela tua cabeça Jesus saindo do santuário celestial? Você já parou para pensar? Enquanto Jesus está no santuário celestial, amém? Glória a Deus, porque você pode dobrar os seus joelhos ao chão, em arrependimento, em contrição de alma e pedir perdão, e Deus vai, como nós comentamos na escola sabatina, Deus vai apresentar os seus méritos diante de Deus, e os méritos de Cristo vai ser coberto. É eu, pecador. Já parou para pensar, falou, puxa, Jesus agora está no santuário celestial, mas nesse momento aqui, do fechamento da porta da graça até a volta dele, é o período em que Jesus não está mais no santuário celestial. E João, ele viu essa cena, ele falou o seguinte, e o santuário celestial encheu-se de fumaça, não tinha mais ninguém ali. E aí vem aquela sentença, se você é santo, continue, se você é imundo, continue na sua imundícia. E aqui nós vemos, nesse período do fechamento da porta da graça, 3 seres aqui, 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. E esses espíritos imundos, eles fazem sinais. Que sinais que eles fazem? Imitando Jesus Cristo, que foi um homem de sinais, de prodígios, os discípulos de sinais e de prodígios. E eles vão fazer sinais. Sinais que muita gente vão ser enganados. E fala que era espírito semelhante a rãs. Qual é a arma poderosa de uma rã? A língua. É a língua. A arma da rã é a língua. Que vai o quê? Enganar muita gente.
enganar muita gente. E esses 3 espíritos imundos, eles se ajuntam para a peleja do grande dia do Deus poderoso. O primeiro grupo, nós sabemos, prega 3 mensagens angélicas, que está ali em Apocalipse 14. Temei a Deus e dá-lhe glória. E adorai aquele que fez os céus e a terra. E o segundo anjo, logo em seguida desse, ele fala o seguinte: caiu a grande Babilônia. E o terceiro é esse, qualquer irmãos são bem afiados. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, né, esse é um povo que vai dar essa mensagem. Segundo, esse povo seguirá o Cordeiro aonde quer que ele vá. Esse povo adora o Deus Criador. Ele se reúne em Jerusalém espiritual, que é a igreja. Recebem o selo de Deus vivo. Esse é um grupo. E eu faço o apelo porque eu quero estar nesse grupo. Às vezes a gente fica discutindo lá em casa e fala o seguinte. Eu sempre via no livro de Apocalipse aquela parte que falava o seguinte: bem-aventurado aqueles que desde agora dormem no Senhor. E eu me pegava, Eberson, como assim? Bem-aventurado aquele que morre no Senhor. Porque esse vai se livrar da grande tribulação. Eu falei, eu quero estar vivo. Muitas pessoas falam, eu quero estar vivo quando Jesus voltar, não é? Quem não quer estar vivo quando Jesus voltar? Ou você quer estar descansando e vai escutar a voz do grande arcanjo, despertai, despertai aquele que está do pó da terra, né? É para a gente pensar. Você quer ficar vivo até a volta de Cristo? Primeiro que você não tem que querer, né? Mas se você fosse escolher ficar vivo na volta de Cristo, passar pela grande tribulação, onde Jesus não vai mais estar no santuário celestial intercedendo por você, né? Esse é o povo que recebe o selo de Deus. O segundo grupo são 3 poderes com anjos apóstatas. Adoram a besta no lugar de Deus. Se reúnem em Babilônia em vez de Jerusalém e recebe o selo e a marca da besta. São 2 grupos, para a grande peleja, para a grande guerra. Irmãos, a vinda do ladrão, que fala aqui na... Deixa eu ver se agora eu acerto aqui. É isso mesmo, né, Edric? Opa. Vou ligar aqui. Ok. Eu falei que ia ficar um pouco menor aqui. Fala o seguinte. Saurati, ela fala, primeiros escritos. Perguntei a significação da sacudidura que eu vira. E foi me mostrado que era determinado pelo testemunho direto contido no conselho da testemunha verdadeira à igreja de Laodiceia. Daquele que ao receber e o levará a empunhar o estandarte e a propagar a verdade direta. Alguns não suportarão esse testemunho direto, levantar-se-ão contra ele, e é isso a que determinar a sacudidura do povo de Deus. Jesus disse, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo, se é pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo, e as coisas que vos digo a todos, vigiai. Estamos esperando e vigiando pelo retorno do Mestre, que deverá trazer um amanhecer, a menos que vindo repentinamente nos encontre dormindo. A que tempo isso refere? Não a manifestação de Cristo nas nuvens dos céus para encontrar com seu povo adormecido, não, mas o seu retorno após ser haver ministrado no lugar santíssimo do santuário celestial, quando ele se retira de seus trajes sacerdotal e cobre-se com vestimentas de vingança, e quando é expedida a ordem, quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Ela fala aqui, em Testemunhos para a Igreja, que esse vir como ladrão não é a volta dele nas nuvens dos céus. É quando ele estiver saindo do santuário celestial. Como você vai estar? Dormindo ou alerta para com Deus? É uma reflexão que nós temos que fazer, irmãos, todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Eu apelo que eu faço aqui, igreja, né? A igreja, a minha família, ore pela minha família, ore pelas famílias da igreja. Nós estávamos comentando, eu estava com a Luciana lá atrás, a Duda falou, mãe, eu preciso da lição da escola sabatina, então, e ela se sentiu de uma alegria e compartilhou comigo, e eu senti a alegria dela, quando o seu filho fala assim, pai, eu preciso da lição da escola sabatina. Olha que gostoso, eu senti, a euforia que ela sentiu foi transmitida para mim. Eu falei, isso é gostoso, isso é música para os nossos ouvidos, irmãos.
Ore pela essa molecada. Ore por esses jovens. A luta é desigual. Eu diria que é insana, é desumana. Desumana. Eu tenho um de 14 anos lá, em casa. É uma briga. Eu lembro uma vez também, a gente fez aqui, no culto de quarta-feira, eu estava ministrando a palavra de Deus. Acho que a Suzana vai lembrar muito bem, porque eu lembrei dela, porque ela se emocionou e eu me emocionei também. E eu fiz a pergunta, o que você quer? Qual é o seu desejo? Para cada dos irmãos, nós estávamos sentados ali atrás, né? E todo mundo falou dos desejos. A Camila falou que quer ver terminar de criar a Antonella. A Suzana, ela chorou que queria ver seus filhos grandes no Senhor. Né? Nós somos pais, irmãos. Nós somos filhos. Muitos filhos estão lá fora. Com fé em Deus vão retornar. Vai retornar. Confie que vai retornar, irmã. Deus é poderoso. Deus ressuscitou o morto há 4 dias em putrefação. O que é retornar uma pessoa? Certo, irmãos? E aqui, agora eu quero que vocês abram a Bíblia em Mateus 24, versículo 42 e 44. Mateus 22, 24, 42. Jesus estava ali, naquele sermão, ali no Monte das Oliveiras ali. E ali, o Mateus capítulo 24 inteiro é uma mistura de profecia que estava prestes a acontecer, com o que iria acontecer na Idade Média e o que ia acontecer nos finais dos tempos. Ele fez uma mistura ali, tá? E Jesus, ele fala assim, portanto, vigiai, porque não sabeis o dia do vosso Senhor. Mas considerai isso, se um pai de família soubesse que a hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Irmãos, olha que interessante aqui. Noé, pregoeiro da justiça, Deus falou o seguinte, chega Noé. O meu espírito não está mais com os homens. A palavra de Deus, quando começa a falar ali sobre o povo antediluviano, irmãos, diz que o Espírito Santo se retirou da terra. Irmãos, o que te refreia na tua vida? No teu comer, no teu pensar, no teu agir? Não é quem? É o Espírito Santo. Né? É o Espírito Santo que fala o seguinte, olha, para aqui, não vai. Aí você sente e fala, não vou. O Espírito Santo se retira da terra. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu lido com processo penal, eu lido com penal. Crime. Eu falo que eu quero ir para o crime do colarinho branco, porque é menos triste, né Lenay? Às vezes a indignação também, por corrupção ao erário público, enfim, dá aquela repugnância na gente, mas crime. Gente, vocês não têm noção o que eu já vi na minha vida. Eu falo, o ser humano não faz isso. O ser humano não faz. O ser humano não faz isso aqui, não. Não é possível. E faz. E quando você pensa que já chegou no fundo do poço, ainda tem um pré-sal ainda, para vocês terem uma ideia. A pessoa sem o Espírito Santo, e eu arrisco a dizer, assim como aconteceu com Saul, muitas pessoas vão pecar contra o Espírito Santo em vida. Não vão mais ouvir a voz do Espírito Santo. E aí é onde o ser humano se transforma em porcos. Vocês não têm noção. Era o que estava o povo antediluviano. O povo antediluviano estava assim. Aí Deus falou o seguinte, olha, eu me arrependo de ter feito um homem. Esse arrepender não é que ele se arrepender, falou, olha, esse arrepender é a tristeza que Deus sentiu ter criado o homem. 120 anos está sobre o homem agora, não é? Mas eu vou dar uma oportunidade, 120 anos. 120 anos, Noé pregou. Você sabia, irmãos, que tinha um povo ali que ajudou Noé na construção da arca, que aceitou a mensagem? Várias pessoas aceitaram a mensagem. Muitos morreram antes do dilúvio. E muitos aceitaram a mensagem, creram em Noé. E falei, Noé, você tem razão. Muito embora nunca choveu, né? Mas você tem razão. O que você está falando é consistente, porque está difícil mesmo a sociedade aqui. E acreditaram em Noé. E falaram, nós vamos entrar com você na arca, Noé. Mas o clamor lá fora, as ideologias, o mundo social lá fora, convenceu essas mesmas pessoas que acreditaram em Noé a retroceder e voltaram. Agora a pergunta que eu faço aqui à igreja é a seguinte, irmãos. O povo, quando
o anjo veio e fechou a porta da arca, houve um período. Quando a porta da graça fechar, até a volta de Cristo, vai ter um período, que nós chamamos de tempo de angústia. Quando o anjo fechou a porta da arca por fora, houve um período. E a pergunta que eu faço aos irmãos, o povo antediluviano, eles foram condenados quando fechou a porta ou quando começaram a cair as primeiras gotas de chuva? Quando fechou a porta. Passou um dia, eu fico imaginando eu lá dentro, irmã, com aquela bicharada. Passou um dia, o sol estalando. Segundo dia, a mesma coisa. Terceiro dia, nada. Quarto dia, nada. Esse é o tempo de angústia, em que nós, se estivermos vivos, nós vamos passar. Não saberemos quando Jesus vai sair do santuário celestial. A Sonete, ela fala, breve, muito breve, o teu nome vai ser passado, muito breve. Por isso, vigiai, porque a gente não sabe quando o ladrão vai vir. E esse período, lá, o povo, o Noé e sua família estavam lá dentro, um tempo de angústia, a fé deles sendo provada. Já faz 4 dias que nós estamos aqui com esses animais e nada. Já faz esse período aqui que nós estamos aqui, as pragas caindo simultaneamente em alguns lugares, outros não, os países vão cair nas pragas, a água se transformando em sangue. Nós sendo odiados, porque a causa das pragas caindo, a culpa vai cair sobre nós, porque esse é o único povo que não adere à nova ordem mundial. E a nova ordem mundial, ela vai pregar paz e esperança. Agora tem um povinho lá que não quer saber de paz e esperança, inclusive as calamidades caindo na terra, são por culpa desse povo. São por causa de vocês, que não aceitaram as leis impostas pela nova ordem mundial. E aí a gente vai começar, como Noé e sua família estavam dentro. Puxa vida, e agora? As pragas caindo. Eu lembro que o Alexandre falou, eu lembro que o pastor falou, eu lembro que a igreja comentou sobre o fechamento da porta da graça, mas aí as pragas caindo, sendo perseguido, as questões sociais, o seu CPF vai ser cassado, você não vai poder nem comprar e nem vender, vai ser cassado o seu CPF, e é um tempo de angústia. E você vai saber, olha, Jesus já saiu do santuário celestial, porque através do estudo da Bíblia fala que quando as pragas caírem é porque a porta da graça fechou. E aí? E como é que está a minha vida perante Deus? E o meu pecado que eu cometi há 35 anos atrás, que talvez eu esqueci de confessar? Por que fala angústia de Jacó? Porque Jacó, quando saiu para encontrar com seu irmão Esaú, ele estava com medo, porque Esaú arrumou uns 300 camaradas lá, para acabar com a vida de Jacó. Tá? Segundo, que Jacó, ou vamos falar o primeiro, que Jacó, ele estava preocupado em não conseguir o perdão de Deus, porque o seu nome, o próprio nome dele denunciava ele, que era o enganador. E eu não vou conseguir o perdão de Deus, eu estou indo para a morte sem o perdão de Deus, eu estou indo morrer com a minha família sem o perdão de Deus. E ele passou a noite, ele despistou um pouco da família e foi sozinho no monte lá, e aparece quem? Um anjo ali. E ele fica num desespero e gruda nele, falou, esse aí é um dos mensageiros de Esaú, meu irmão. E começa a se atracar com ele. E vira a noite, irmãos. Sabe que é virar a noite, lutando. Teve um momento, a luta estava tão ferrenha, o sol estava nascendo. Para preservação de Jacó, o anjo falou, olha, me solta, porque o sol está nascendo, porque se você me ver, você morre. Tá? O sol nascendo, você vai me ver. Como está de noite aqui no deserto, você não está me vendo. E ele não sabia quem era. Mas quando ele percebeu, ao falar quem era, aí ele fez o que mais? Eu não te deixarei ir, se não me abençoasse. E o que o anjo fez? Tocou na perna dele. Ele ficou manco o resto da vida dele. E aí o que o anjo falou? O seu nome não é mais Jacó, Eberson. Acabou, Suzana, o seu nome não é mais Jacó. Você não é mais um enganador. O seu nome agora é Israel. O que significa Israel? Aquele que lutou com Deus e venceu. Ele venceu. Não que venceu em Deus, ele não venceu Deus. Pegue um contexto. Ele venceu pelo seu pleito, perdão de Deus. Ele obteve o perdão de Deus. E ele foi perdoado. Agora que venha Esaú, que venha quem quer que for, eu estou perdoado.
Aí ele foi para encontro com o seu irmão, a gente conhece a história. Esaú foi para cima dele, beijou e o abraçou. E quando o povo estava lá, quando a arca fechou, eles continuaram trabalhando, comendo, bebendo, vendendo, casando, se prostituindo, indo para a balada, indo adorar os seus deuses. Quando a porta da graça fechar, meus irmãos, olha que interessante, as pessoas não sabem, vão continuar o quê? Levantar todo dia e trabalhar, ir para a faculdade, se preocupar com as contas, orar, cantar, mas a serva do Senhor fala, não adianta você fazer isso. Se quiser fazer, se te faz bem, faça, mas acabou, não adianta mais. É isso que ele está falando. E eu fiquei me perguntando, o que é, ali, voltando ali, em Apocalipse capítulo 16, 15, fala o seguinte, que vigie e guarda as suas vestes, para que não ande nu. Irmãos, aqui para encerrar, andar. Aqui é para que você não ande, é o verbo andar. Deus está falando conosco, irmãos, a cada instante. O que significa, irmãos, guardar as suas roupas? O que significa você guardar as suas vestes? Mas não as suas, as vestes que Deus te dá. Quando você aceitou Jesus como seu Salvador. É isso, o que significa? Senhor, obrigado pelos seus méritos. É esse que eu aceito. Para que você não ande nu. E ali Efésios, capítulo 2, versículo 10. Para nós encerrarmos aqui, irmãos. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Deus vem falando através de Paulo aos Efésios. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Que não ande nu, ande nas boas obras. E eu encerro aqui com João 8, versículo 29, diz: aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Eu quero encerrar com essa mensagem, irmãos. O próprio Jesus, ele falando, aquele que me enviou não me deixou só. Por quê? Por que não deixou Jesus só? Porque eu faço o que lhe agrada. Tem eu feito o que agrada a Deus? Eu procuro agradar os homens. Paulo foi questionado. Ele falou, olha, se eu procurar agradar os homens, não sou digno do apostolado que me foi incumbido. Né? Eu estou aqui para agradar aos homens? Ou estou aqui para agradar a Deus? Se você está para agradar aos homens, é por tua conta e risco. Está sozinho. Agora, se você está para agradar a Deus, você não está só. Deus está com você. Que Deus abençoe aqui a igreja de Poá, irmãos. Abençoe cada irmão aqui presente. Agradeço a todos vocês, agradeço a todos os ministérios que estão de braços abertos, nos receberam aí para esse ano de 2025. Né? Estão nos ajudando. Eu confesso, irmãos, eu comentei com a Amanda, fiquei muito apreensivo quando Deus me incumbiu esse ofício aqui. Mas eu lembro que o pastor Maurício, e eu conversei com ele, tive um particular com o pastor Maurício e falei, Maurício, cara, uma semana de observação, né, Everson? E Deus falou, o pastor Maurício falou para mim o seguinte, Alexandre, ele deu um tapa na minha cara. Lembra-se de Jonas. Lembra-se de Jonas. Irmão? Versículo 10, 31. Que comais, que bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória. Amém, irmãos? Louvado seja o nosso Deus. Quer comais, quer bebais, ou o que você fizer, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória. Né? E como sempre Paulo fala o seguinte, eu carrego no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E ele carregava mesmo, irmãos. Ele entrou numa cidade lá, foi quase linchado.
tomou pau de tudo quanto é lado. E ele pegava essas marcas, ele tinha como insígnias, como os coronais têm, né? Insígnias. Isso aqui é as marcas do meu Senhor Jesus. Que possamos carregar nos nossos corpos as marcas do Senhor Jesus. Porque Ele vive e vai voltar. Louvado seja Deus. Amém. Irmãos, para finalizar essa mensagem que Deus mandou para a gente, vamos nos colocar em pé e cantarmos o hino Mensageiro. Tem dias que nem sei dizer, não tenho motivação. Eu sinto em mim uma dor sem fim, não sei dizer a razão. Consigo ainda, Jesus, buscar os meus joelhos dobrar e orar, perante Deus me inclinar, chorar e abrir o meu coração, e abrir o meu coração. Já posso ver o sol brilhar, o vento e a paz vem soprar. Sem hesitar, irei sair, de meu Jesus vou falar. Sou mensageiro do Rei, Senhor, sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar, que Jesus vai aqui voltar. Sou mensageiro do Rei, Senhor, sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar, que Jesus vai aqui voltar. Cabeça de velho é complicado. Eu lembro que eu estava esquecendo alguma coisa. Irmãos, eu sou um pouco saudosista, tá? E eu lembro que nas nossas igrejas era o costume ter JA. Né? Traz aqui, Aline. Na minha época tinha bastante JA. Quem é da minha idade aqui, lembra que tinha JA, né, irmã? Tinha bastante JA, né? Antigamente, MV, Missionários Voluntários, enfim. Irmãos, hoje, o primeiro JA de muitos, né, Aline? Amém. O primeiro JA de muitos, hoje às 16h30. Vamos prestigiar esses departamentos, principalmente hoje, que é Dia Mundial da Juventude. Vamos fazer com que os nossos jovens preservem aqui dentro da nossa igreja. O primeiro JA de muitos. Eu estou muito feliz. Eu vou estar aqui, porque eu gostava muito. E depois do JA, a gente esticava ainda, né? A gente esticava ainda. Passava, ali, tá vendo? Tá bom? O primeiro JA de 2025 vai ser o primeiro de muitos, tá? E eu também aqui quero agradecer o Departamento de Saúde. Cadê a Janaína? Janaína, só levanta. Janaína, está aí, está ocupada. O que acontece? Amanhã nós vamos ter uma caminhada. Traz aqui para mim, Amanda, por favor. Vamos ter uma caminhada amanhã para fazer aqui a igreja se movimente. Vocês sabiam, vou contar um segredo para vocês, para quem não sabia, que a mensagem da saúde ela faz parte das 3 mensagens angélicas.
Você já parou para pensar? 3 mensagens que a gente comentou aqui logo no início, né? Tá? E aqui, ó, quem for, vai ganhar o kit, tá? Nós vamos estar fazendo a caminhada, saindo ali perto da padaria Chips, né? E vamos percorrer 16 quilômetros, né? Com pique, com vontade, né? Não vai ser tudo isso, tá, irmãos? Tá? Participe, irmãos, vamos prestigiar o Departamento da Saúde, tá bom? Então, eu agradeço muito os departamentos que estão se movimentando, o Cosmos já está com um projeto maravilhoso aí para as famílias, lar e família, tá bom? Então, obrigado, Ídola, tá vendo só? Eu esquecendo aqui, que hora que vai ser? 8 da manhã. Se vocês puderem estar às 7h30 da manhã, vai ser ótimo, tá? Coloquem uma roupa que dê para você circular, andar, tá bom? Por favor, prestigie esse departamento, o Departamento da Saúde, porque você com saúde, você louva a Deus, você testemunha do nosso Deus, tá bom? Mais uma vez aqui agradeço o departamento, o JA, o Departamento de Saúde, e que possamos juntos assim ser uma igreja forte, unida, e assim Satanás não vai prevalecer sobre nós, sobre as nossas almas, tá bom? Vamos orar. Querido e eterno Deus, quão grande és tu, Senhor. Como é bom estar na tua presença. Obrigado porque o Senhor falou conosco. Pai, a igreja, queremos estar vigilantes, para que quando tu sair do santuário celestial e erguer as mãos e dizer, feito está, nossos nomes sejam permanecidos no livro da vida, no livro do Cordeiro. E que a igreja aqui, a igreja de Ipoá, sem exceção, do mais novo até o mais velho, possa estar nos portais da cidade santa, Senhor. Continue conosco no restante desse sábado. Nos agracie com teu Santo Espírito, nos conscientizando do tempo que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus. Amém. Com os pés